Boa noite, programa mais uma sexta-feira aqui, nossos estudos em Valparaíso, para o Goiás, para o Brasil e para o mundo. Gente, nós estamos aqui fechando, né, o mês de fevereiro e exatamente há um ano atrás, iniciava a guerra na Ucrânia, no cristianismo, terapeuta cristã. A terapeuta Eliene Matias. Bem-vinda, Eliene, boa noite. Obrigada, boa noite. Tudo bem? Que bom, rapaz, que bom recebê-la aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Gente, interessante, a Eliene me achou numa entrevista de um amigo nosso, e aí entrou em contato com a gente. Eu até pensei que ia demorar, né? Mas deu certa agenda. Foi. E estamos aqui, né? Olha, ela não só, gente, tem um trabalho sensacional, que eu quero que você procure ela depois aí nas redes sociais. Eliene Matias, terapeuta cristã, especialista em inteligência emocional. E certamente você vai ter um excelente tratamento e atendimento. Então, já procura ela e já segue, já vai lá, curte, compartilha e siga também o programa Palavra Franca. Doutora, boa noite, mas a pergunta que não quer calar, a senhora é do Goiás mesmo? Eu nasci em Brasília, né? Ah, tá. Nasci em Brasília. Brasiliense, né? Famosa candanga, né? Candanga, né? Então. Mas fui criada aqui em Valparaíso de Goiás. Toda a minha família é daqui. E formada em administração, como é que vai de administração para terapia assim de uma hora para outra? Como é que foi essa história, doutora? Do papel. Que legal! Do papel à alma, como é que foi isso aí? Meu amigo, a vida, né? A vida, ela tem os seus caminhos e a gente, por sabedoria, a gente tem que nos direcionar de acordo com o rio, né? Sim, então, sim. Assim... Seguir o curso. Realmente a sua vida é adiantada, né? Digamos que Casou sim, com né? quantos anos? Com quantos anos você casou? Eu tinha com 34. Com 34. Então você casou? Eu tinha casado com 34 anos e aos 37 fiquei viúva, né? Nossa, muito pouco tempo. Né? Foi muito pouco tempo, mas também foi com muita intensidade. Sim. E aí aos 37 anos a minha vida deu esse reviravolta, né? E aí então eu precisei entender muita coisa, eu precisei me encontrar. E normalmente quando a vida ela dá esses sacodes, porque é um sacode... Que sacode, hein? E que sacode. A gente precisa entender, né? A gente que serve a Deus, a gente entende que nada é do nada, que as coisas são como são e a gente não pode questionar, a gente precisa compreender. Sim. Que é diferente. Então, quando isso aconteceu na minha vida, eu precisei me encontrar. Eu conheci a Deus, eu sei que Deus me conhecia, mas eu não me conhecia. E aí, então, dentro de todo esse movimento, eu precisei fazer um mergulho em mim mesma. O autoconhecimento, né? E aí, então, começou toda essa jornada, essa necessidade de saber quem era Eliene. Quem sou eu, né? Que é justamente essa frase que nos define, né? Quem somos nós? O que viemos fazer aqui, né? Como já dizia o filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Muito bem. Muito forte. Então, quando isso aconteceu, eu fiz um movimento. Eu entrei, eu fiz um mergulho interior e para isso eu precisei dar uma pausa no mundo corporativo. Foi quando eu comecei a entrar nesse mundo emocional. E aí eu procurei conhecimento de coach, de terapia, e aí foi quando de fato eu me encontrei. E aí eu entendi qual era o meu caminho, né? É o caminho da alma. Nossa, que legal. Ela já falou uma frase aqui de efeito, né? Como lembrando por Eliene Matias, do papel para a alma. E isso começou em você mesma. Sim. Com certeza. Começou em mim, de fato.
E hoje, como é que é passar isso para as pessoas? Como é que transmitir toda essa experiência que você adquiriu nessa virada de chave, Sim, né, sim. para as pessoas que você atende? Olha, com muito respeito, claro, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é quando você vai tocar uma alma, seja simplesmente uma alma, né? Porque tem todo um conhecimento e acaba que a gente compreende muito esse mundo invisível, né? O porquê das coisas. Então, só que não adianta ter um conhecimento, sendo que quando você está ali diante de uma pessoa, você tem que ter a empatia necessária para se colocar ali. Então, para mim, é uma honra. É uma honra poder ajudar pessoas, é uma honra poder desbloquear os caminhos de muitas pessoas que, graças a Deus tem colocado na minha vida. Então, eu trato com muito respeito. É extraordinário o movimento, mas eu tenho muito respeito, sabe? É quando eu me coloco diante de alguém, quando alguém vem diante de mim com os seus dilemas, né? Com os seus conflitos, eu trato com muito respeito. Mas é uma honra. Você atende hoje em um consultório, em uma clínica, ou você atende no seu próprio espaço, né? Como é que é o atendimento? Sim. Hoje eu atendo, né, online e presencial, mas num espaço próprio, né? Muito, Deus tem me dado essa graça, né? Deus tem me dado essa graça e hoje eu faço com muito amor. Muito bem. Hoje, esse atendimento online, que eu acho que explodiu depois da pandemia, com né? Com certeza. Como é que você viu, como é que era, o que mudou na sua visão, esse atendimento antes da pandemia e depois da pandemia? Quais foram as mudanças assim, mais significativas? Acessibilidade. Otimizou bastante, assim. Diminuiu claro, a distância. A distância. Hoje você pode acessar pessoas, não importa aonde ela esteja, ela só precisa estar disponível para o movimento. Então, assim, facilidade. Hoje, a pandemia, eu acredito que ela acelerou. Ela facilitou, né? Facilitou. Tudo. Se a gente ampliar um pouquinho a nossa visão, tudo que acontece na nossa vida, ela tem um pró e um contra. Né? Então, tem um mindset de crescimento e tem um mindset estagnado, que se você olha para uma situação e só vê o lado ruim, você não vai conseguir aproveitar o outro lado, mas sempre tem. Então, a pandemia, ela veio nos mostrar a necessidade de nos conhecer, a necessidade da gente entender o que está dentro de nós. Nós fomos impedidos de ir para fora, mas convidados de entrar, interiorizar. Então, eu acredito que quem entendeu esse movimento cresceu. Quem entendeu esse movimento sobre aproveitar a oportunidade, né? Sim. Eu tô aqui com uma pessoa aqui que eu acho que você deve conhecer, a Alianete Matias Silva. Boa noite, que maravilha, hein, terapeuta Eliane na área. É minha irmã do coração, beijo! Olha só! Um abraço, Elianete Matias, obrigado pela audiência. Fala pra ela divulgar, ela é uma ótima divulgadora. Alianete, já aproveita e chama o pessoal aí, curte, compartilha, manda pra turma aí assistir. Pastor Elianete. Desculpa, pastor Elianete, meu abraço, minhas considerações, Deus abençoe. O irmão Carlos Panella, meu amigo Carlos Panella, obrigado pela audiência, Carlos, um abraço. Tô te esperando aqui em 2023, hein? E tá também meu amigo Alder Rezende, meu amigo e meu vizinho. Obrigado, viu, Alder, pela audiência aí. Interessante, né? Eu vejo, então, esse lado positivo também da pandemia. Muita gente que não consegue ver os dois lados da moeda, eu acho que na vida tudo tem. Eu vi depois da pandemia, por exemplo, eu acho que nós tivemos muito mais opções e oportunidade de procurar esse tipo de... Gente, todo mundo... Eu cresci sabendo que todo mundo precisava de ter um contador,
um advogado e um dentista. Só que eu acho que pode atualizar. Todo mundo precisa de um contador, advogado e de uma terapeuta. Perfeito. E hoje eu super indico a terapeuta Eliene Matias. Já segue ela aí no Instagram e já procura marcar a sua agenda com ela. Sensacional. E hoje nós estamos falando aqui sobre identidade do reino. E a minha próxima pergunta, Eliene, como que você chegou nessa matéria? Como é que você conseguiu trazer essa matéria à luz? Então, você falou assim de uma coisa imprescindível que a gente precisa desmistificar. Terapeuta, psicólogos, profissionais da alma, né? A gente precisa desmistificar, principalmente no mundo cristão. O mundo cristão, ele precisa ter a noção de que nós somos seres espirituais, que temos uma alma e vivemos em um corpo. Nós temos que ter essa consciência. Existe muita gente dentro das igrejas doentes da alma. E existe uma máxima no mundo cristão que não faz porque não quer, cai porque não tem vergonha, e não é. São dores mal curadas. Você engessa, você encapa, você maqueia com uma veste cristã, mas dentro da sua alma existem feridas emocionais que precisam ser tratadas. Então, uma das coisas que a gente precisa estabelecer: terapeuta não é somente para pessoas que estão desequilibradas emocionalmente ou, né, perturbadas da alma, não. Terapeuta é para um equilíbrio. Eu vou resumir aqui para você que está nos assistindo. Gente, esquece essa lenda de terapeuta é para doido, né? Não, Cara, é isso. Você precisa de tratar dos dentes, precisa tratar do cabelo, precisa tratar... E precisa de um terapeuta para cuidar da sua alma. É isso que ela está dizendo, traduzindo, né, doutora? É sobre isso. Continue. Então, dentro desse contexto, eu nasci no mundo cristão. Só que no mundo cristão não se permite sentir. Cristão precisa ser super-herói, cristão não pode ter problema. Não pode ter problemas. Se tem, não pode deixar aparecer as suas fragilidades. E só que a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, diz totalmente o contrário. Aonde é a nossa fraqueza, é ali onde o poder do Senhor se aperfeiçoa. Sim, sim. Então, se eu não consigo expor as minhas fragilidades, como é que eu posso receber a cura? Ou seja, quanto mais... O salmista, se não me engano, foi Davi, disse: enquanto eu me calei, Salmo 32, se me não fala, enquanto eu me calei, meus ossos apodreceram. Uau! Poderoso. Sério, né? Então, se você não procura ajuda, se você não trata da sua alma, se você não expõe, como que vai encontrar uma cura? Não encontra. Só vem à tona já a sua queda, a sua ruína. E aí só vê o estrago. Só vê o estrago, entende? Então, o povo cristão precisa acordar para isso. O povo cristão precisa acordar para essa causa. Tá tudo bem ser humano. Tá tudo não tem bem. Nada de errado, né? Não tem nada de errado. Procure ajuda, só não desista. Então, tudo isso me encaminhou, tudo isso me direcionou para esse caminho da cura. Porque eu vivi nesse mundo, eu sei como funciona. Eu nasci no mundo cristão, no mundo evangélico, e então sempre foi requerido de mim uma força inabalável. Só que quando a vida ela te dá aquele turbilhão, aquele sacode, você entende que tem alguma coisa ali que o próprio Deus está querendo curar. Então foi aí onde eu precisei entrar nesse mundo terapêutico, nesse mundo de cura, nesse mundo de transformação, e foi quando Deus me trouxe a clareza de quão frágil eu era como humana, e eu precisava sim entender as minhas fragilidades e apresentar na cruz. Olha só. Apresentar aos pés da cruz a minha necessidade de cura. Então foi a partir da minha vida, da minha história, que Deus me trouxe para este caminho de cura. E foi quando eu entendi
eu era, que eu pude então encontrar os fios soltos da minha vida, que na verdade não tinha fio solto nenhum. Todas as peças se encaixavam de acordo com o meu chamado. Então, a necessidade de você saber quem você é, você não vai ter a necessidade de ignorar todos os fatos que aconteceram na sua vida. Eles estão te direcionando para aquilo que você veio fazer, porque todas as coisas estão no controle de Deus. E cooperam para o bem daqueles que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que para isso você precisa entender a sua identidade. Sim. Saber quem você é. Identidade nada mais é do que um conjunto de características, habilidades, dons, talentos na qual o Senhor colocou em nós. Sim. Lá em Jeremias ele fala, antes que você estivesse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Às nações eu te entreguei por profeta. Então, profeta nada mais é de que governo. Um profeta, ele governa através do tempo, né? Então, a gente precisa entender, Deus, ele nos direcionou para essa terra por um objetivo. Nós não estamos aqui aleatoriamente. Nem por acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Não existe acaso. Nada é do nada. Nada é do nada. Deus, ele tem a noção de que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Mas nós precisamos entender como é que isso, de forma prática, a gente pode viver essa verdade. E existe um caminho. Eu encontrei esse caminho. Esse caminho coloca você dentro de um quadro de possibilidades de acordo com as suas habilidades. Sensacional. E o povo de Deus precisa saber disso. Como que chama essa ferramenta? Você pode falar para nós ou só fala na terapia? Não, fala agora para você. Sério? Não, pera, não, calma aí, gente. Ela vai dar o nome da ferramenta agora. Mas deixa eu mandar um abraço aqui para quem está nos assistindo. Olha, tem aqui uma espectadora chamada Elândia Edson. É uma amiga mandando querida. Um olá para você, terapeuta. Dizer que você tá maravilhosa. Palavras da... Beijo, minha querida. Né? Tá também nos assistindo a Célia Machado. Outra querida. Eita glória. Beijo, Célia. Né? Obrigada. A Elianete tá compartilhando aí, tá achando bom. Ela é maravilhosa. Gente, é engraçado você nos assistir. Eu chamo a sua atenção nessa noite, porque eu tive uma experiência uma vez, e aí, só para dar um ganchinho para fazer a próxima pergunta, doutora, é que falando sobre identidade, isso é muito sério. Muito sério. É muito sério. Olha só, eu tive fui fazer uma visita uma vez no presídio e descobri que todas as pessoas que estão sob a tutela do Estado, elas não usam documentos lá dentro do presídio. Olha que coisa forte. Meu Deus. Eles não usam. Eu não tinha noção disso. E quando eu tomei conhecimento dessa situação, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu vou fazer a pergunta agora se procede, né, doutora, à luz da ciência. Eu cheguei à seguinte conclusão: uma pessoa que está presa, cativa, a primeira coisa que ela perde é a identidade. Procede? Com certeza. Isso é incrível. Essa sua analogia. Essa experiência foi tremenda. Tremendaça. E eu vou dizer uma coisa para ti. Hoje o povo de Deus, ele anda cativo. Não é só na cadeia. Aqui fora temos cativos. Exatamente. Muitos adormecidos, cativos. O automático que eu te falei, que a gente faz o que a gente não ama, é somente para pagar contas, padecendo neste mundo caos. Não é porque Deus quer castigar, não é isso. Não. É porque nós perdemos a nossa identidade. Nós nos desconectamos do Criador. Então, qual é a verdade do mundo? A verdade entre aspas, que nós somos mentirosos, fracos, medrosos, inúteis, entende? Então, existe uma mentira do inimigo das nossas almas, aonde ele insiste em provar para você mesmo quem você não é. Porque a jornada, ela consiste em você se reconectar com Deus, apesar das dores, para que você
entre num movimento de transcendência. Tá entendendo? Sim. E aí, quando a gente supera as nossas dores, porque as dores nada mais são do que um campo para exercitar a alma, quando você faz esse movimento de curar as suas dores e transpor elas, você está pronto para o governo. Nossa, sensacional, Forte, hein? né, Isso é meu muito amigo? forte. É muito forte. O meu assunto amigo. aqui não dá para só uma entrevista, não, doutora. Não dá, né? Deixa eu perguntar. Já já ela vai falar. Eu vou perguntar já já, pessoal. ferramenta. Calma aí. A ferramenta. Já já nós vamos dizer a ferramenta. Mas antes de chegar na ferramenta, eu quero perguntar o seguinte. A senhora falou aí no começo que realmente no meio cristão existe essa barreira. Aí eu pergunto para a senhora: é só no meio cristão que existe essa barreira? E lá fora as pessoas lidam com isso mais fácil ou não? Depende, assim. Eu não quero ser muito agressiva, mas se você me permitir. Não, aqui o programa é palavra franca. Pode falar. É verdade. Mandar um abraço aqui, tá nos assistindo aí a Mira, doutora Mira, que é psicanalista também, psicoterapeuta, a Sandra Maria dos Santos e a Célia Machado, mandando boa noite para vocês. Beijo, meninas. Acho que a Sandra é a minha cliente maravilhosa. Sandra, obrigado, Sandra, pela audiência. Então, pode falar, aqui Então, o programa é palavra franca. Tá. No meio cristão existe uma hipocrisia instalada, chamada religiosidade. Nós precisamos destronar esse espírito, essa atmosfera negativa, porque a religiosidade, ela tem a ideologia da religiosidade é não permitir ser quem você é. Por quê? Porque você não pode mostrar as suas fragilidades. Então a religiosidade, ela tende a implicar em você, implantar em você a perfeição. De uma maneira disfarçada, né? Exato. É uma máscara da religiosidade? É uma máscara da religiosidade. E aí é um problema muito sério, porque quando você não assume as suas fragilidades, como é que você vai poder acessar a sua verdade? Se você é um ser humano, nós somos imperfeitos. Lá em Coríntios fala, né? Quando o imperfeito vier sobre o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Será consumido. Exato. Então, enquanto nós não confessarmos as nossas mazelas e não nos permitirmos ser humanos, o perfeito não pode vir. Que sensacional! Não é forte? Exato. Então, dentro das igrejas, eu não vou dizer exclusivamente dentro das igrejas, mas boa no meio parte, cristão, né? No meio do cristianismo. Boa parte impede você de ser quem você é. Porque nós precisamos passar uma imagem de perfeição, uma imagem de força que humanamente falando é impossível. E quando você se coloca nessa posição, é muito perigoso. Muito perigoso. É um campo minado, né? É um campo minado. Então, de fato, essa bandeira eu levanto para que o povo de Deus seja liberto da hipocrisia e da religiosidade. Eu insisto nessa pergunta porque, sinceramente, eu acho que tem muita gente que precisa ouvir. Então, vamos lá. Olha só, isso no meio cristão é essa dificuldade. Mas lá fora parece que as pessoas que não são cristãs têm muito mais facilidade de lidar com isso. Exato. Eu tinha um programa chamado SDV. Na verdade, não era um programa, era um projeto. Sim. Para solteiros, divorciados e viúvos. Opa! Vandone, por favor, já vou escrever meu amigo Vandone aí, ó, Vandone. Era um projeto muito lindo. SDV, solteiros, divorciados e viúvos. Olha, era um projeto voltado para a cura, né? Para preparar você para curar as suas dores, para curar tudo aquilo que te feriu e te preparar para um novo uma nova começo. Oportunidade, né? Exatamente. E isso eu, como cristã, procurei essa plataforma. Qual é a plataforma que eu tenho acesso? É a igreja, onde fui criada. Então, eu ofertei esse projeto na igreja e para minha surpresa,
Quem aderiu a esse processo eram os novos convertidos e as pessoas que chegavam. Os de dentro, não. Por quê? Porque não poderiam se submeter a um programa aonde inconscientemente dissesse para eles que eles estavam quebrados. Quer dizer que o bonito não pode dizer que tá no SDV. Não pode. Você tá indo, tô indo lá pro SDV hoje. Aí porque era um programa de cura, era um projeto de cura, dizendo você precisa se curar para o novo entrar. Então, se eu entro num projeto desse, se eu acesso um projeto desse, o que eu estou confessando? Estou confessando que tem alguma coisa que precisa vão descobrir que eu sou humano. Exato. Terrível, né? Sério isso? Terrível. Mas para mim foi muito claro, foi muito interessante essa experiência. Porque a palavra de Deus diz... gente! Não, aqui, ó, enquanto você pensa na resposta... é outro programa. Olha só, enquanto você pensa, eu vou mandar um abraço aqui pro Derinaldo. Um abraço. Um abraço, querido. Derinaldo, Nossa, o Derinaldo tá mandando. A Sandra, né? O Derinaldo. Davi Samuel Matias. Ai, meu sobrinho. Um beijo, meu amor. Olha aí, obrigado, Davi. É sobre isso. Muito bom que ele escreveu aqui, o Davi. A Elianete. Derinaldo e a Célia, Luana. Olha aí. Hein? Galera em peso, hein? Quebrando tabus. Mel Matias. Um beijo, meu amor. Meu sobrinho. SDV tem que... a Eliana disse que o SDV tem que voltar. Volta ou não volta? Eita, volta ou não volta, minha gente? Diz aí, hein? Vamos abrir uma enquete aí agora. SDV, quem é a favor do SDV aí, digita aí. Então, as pessoas que eram chegantes se adaptaram. Novos convertidos entenderam. Os que já eram da casa não deram a mínima. Não suportaram a verdade de que precisavam de cura. Isso é muito sério, porque olhando um pouquinho para o Evangelho, você vê que conhecimento é luz. Sim. Conhecimento é sinônimo de luz. Sim. Que é sinônimo de Jesus. Exato. A conta inversa é ignorância, trevas, sinônimo do mal. Exato. Ou seja, cara colega, chega aqui. Para de ser hipócrita. Uau. Para de ser fingido. Olha, tira essa máscara. Inclusive, deixa eu te falar. O povo já sabe. Ainda não teve coragem de dizer que você é hipócrita. Então, procura o SDV e procura a doutora Eliane Matias, a nossa terapeuta, que já, pessoal, ela vai dar qual a ferramenta. Então, você pode falar essa ferramenta para nós aqui. Se não tiver, você pode dar só uma palhinha que é para eles procurar a senhora depois para a terapia, né? Mas pode dar uma palhinha para nós? Com certeza, com certeza. Qual é a... Existe um processo que é um processo destravador, claro, todo o processo ele precisa de inicialização, né? E de fases e tudo mais. Dentro de um processo de pesquisa de identidade, de autoconhecimento, a gente tem uma ferramenta que é muito utilizada no mundo corporativo. Por isso que eu falo para ti, nada que a gente fez na vida deixou de... Tudo que aconteceu na nossa vida, ela coopera para o bem. Então, e também te direciona para a tua jornada. Então, eu passei muito tempo no mundo corporativo. Essa ferramenta, ela é utilizada até hoje para fazer uma adequação de acordo com a necessidade da empresa. Sim, sim. Só que é uma ferramenta que foi criada por psicólogos que padroniza a mente humana. Fizeram um estudo, uma pesquisa e definiram a mente humana em 4 perfis. Dominante, estável, influente e analítico. Então, dentro desse contexto, a gente consegue entender como é que a pessoa funciona. Olha. Quais as habilidades que ela tem, quais as forças que ela tem e também quais as inabilidades dela. E só que as empresas, elas utilizam essa ferramenta não considerando as suas inabilidades.
Ela só usa as habilidades. Isso. E as suas inabilidades são esticadas para que você cumpra a função para a qual você veio, foi contratado. Sim, sim. Só que o nosso Deus, ele é lindo. Ele faz E diferença. ele é um bom pai. Se você não tem uma habilidade, ele não vai te machucar para que você, ele não vai te espremer para você sofrer. As habilidades que ele colocou em você não é para você apagar ela ou esquecer ela, é para você aprimorar. Olha só, que legal. Então, essas habilidades que o mundo corporativo não quer que você tenha, porque vai prejudicar aquela função, no mundo, na sua identidade, elas são perfeitas para o que você veio fazer. Ideais para o seu chamado. Ideais para o seu chamado, perfeito. Ideais para o seu